Hoje nós vamos celebrar batismos e vamos celebrar também a ceia do Senhor. E talvez a pergunta, muito mais para as pessoas que nos visitam, é: o que é isso aí que vocês estão fazendo? O que é que significa isso? Eu, na entrevista lá do jornal O Povo, me perguntavam sobre o Corpus Christi. A Igreja Batista celebra o Corpus Christi? Eu disse: não, a gente não celebra, porque o Corpus Christi foi eu diria uma ordem, uma regra imposta pelo Papa Urbano IV, mais ou menos em 1260 e pouco na nossa era, em que, baseado numa visão de uma beata agostiniana, de que deveriam adorar o Santíssimo Sacramento, a hóstia, né? Então, a partir de 1200 e pouco, foi instituído o tal do Corpus Christi, mais ou menos 60 dias depois da morte do Senhor Jesus Cristo, poucos dias depois do dia de Pentecoste. Então, nós não celebramos esses feriados ou essas datas que a igreja, ao longo dos anos, instituiu. Por que não? Porque, como crentes em Cristo Jesus, nós fazemos questão de continuar praticando aquilo que está claramente delineado na palavra de Deus. Como nós somos seguidores da Bíblia, então a gente vai lendo a Bíblia e vai vendo quais são as coisas que de fato o Senhor Jesus deixou para nós aqui nessa palavra. Então tem duas ordenanças que nós, como batistas, né, ainda cumprimos. Uma ordenança é o batismo e a outra ordenança é a celebração da ceia do Senhor. Então eu queria até dar uma outra dica para você, que o povo de Deus aqui já conhece. Como é que nós sabemos que esta ordenança, ou essa ordem, ela é bíblica e digna de ser cumprida ainda hoje? Primeiro critério: Jesus praticou, Ele mesmo se submeteu e praticou tal ordenança. A segunda coisa: Jesus mandou, Ele ordenou que essa ordenança, que essa prática fosse então levada adiante até depois da sua morte. E o terceiro aspecto é a igreja lá dos primórdios, conforme os registros do livro de Atos, ela praticou estas duas ordenanças, o batismo e a ceia. Então é por isso que nós ainda praticamos, não é porque o pastor inventou, porque a Igreja Batista inventou, alguém fez um concílio e resolveu dizer que isso agora é para ser comemorado. Não. Tem que estar na Bíblia, porque a nossa fé precisa ser, além de uma fé focada no emocional, na nossa entrega, tem que ser uma fé inteligente, racional, a ponto de se coadunar com o texto bíblico. Está na Bíblia? Então eu creio. Não está na Bíblia? Eu tenho que examinar para saber se isso é bom para a prática cristã ou não. Então eu vou falar primeiro do batismo, para você entender direito. Será que nós já temos os textos? Deu certo? Então vamos para o primeiro texto de Mateus, no capítulo 3, que afirma ou mostra o batismo de Jesus. Nós facilitamos, mas você pode ler isso na Bíblia evangélica, na Bíblia católica, na Bíblia ecumênica, na Bíblia da Santa Maria, na Bíblia do Vaticano, na Bíblia Jerusalém, na Bíblia Nova Versão Internacional, certo? Foi a pergunta que me fizeram também na sexta-feira, se as Bíblias eram diferentes. O Novo Testamento é absolutamente igual para toda a cristandade. Então você pode conferir, depois ler em casa. Então vamos lá, o que a Bíblia diz: como então Jesus veio da Galileia ao Jordão, que é o rio, para ser batizado por João Batista. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo o seguinte: Ei, Jesus, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Ou seja, João estava perplexo.
Como podia aquele homem simples, rude, batizar o Senhor dos Senhores, o Deus que se fez gente como a gente, o Jesus, Emanuel? João estava constrangido com aquilo, mas Jesus então responde o seguinte: deixa assim por enquanto, João, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. O que é que Jesus estava dizendo? Eu, como ser humano, 100% humano, preciso cumprir toda a ordenança humana. Eu preciso, acima de tudo, dar exemplo, para que o meu povo possa fazer segundo o meu exemplo, não só segundo a minha palavra. Jesus era absolutamente coerente. Seus ensinos correspondiam à sua prática. Então João, quando Jesus disse aquilo, disse: tudo bem, eu concordo. E olha o que aconteceu em seguida. Assim que Jesus foi batizado, fez o quê? Saiu da água. Ele estava à beira do rio Jordão. Naquele momento os céus se abriram, ele viu o Espírito de Deus descendo como pombo e pousando sobre ele, e a voz que disse: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Volta um texto anterior, que tem um esclarecimento importante para todos vocês. Atenção aí. Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Jesus não tinha pecado para ser lavado no Rio Jordão. Aliás, as águas do Rio Jordão nem são tão limpas assim. Aquilo era um ritual que foi instituído a partir de João Batista, demonstrando que aqueles que criam em Cristo Jesus, ou na palavra de arrependimento de João, se identificavam como discípulos de João Batista, ou se identificavam com a mensagem de João. Então, por que a igreja batista, por exemplo, não batiza bebezinho, criancinha? Porque não existe nenhum precedente bíblico para tal procedimento. Até porque o batismo, vocês vão ver já, é uma consequência de uma decisão pessoal de fé em Cristo Jesus, e a seguir o testemunho público através do batismo. Jesus tinha 30 anos de idade, então nós não temos razão para batizar um bebezinho, achando que ele vai morrer pagão, ou que se ele morrer pagão, os pecados não vão ser pagos, ou ele vai ficar no limbo, ou coisa parecida. Isso não tem nenhuma relação com a palavra de Deus, com a Bíblia. Por isso nós não praticamos. Mas vamos ao lado positivo. Jesus, batizado aos 30 anos de idade. A palavra batismo quer dizer mergulhar. As mulheres da época de Jesus tingiam os tecidos usando um balde com água e tinta. E ela pegava um lenço ou qualquer coisa para tingir, e a linguagem era essa: vamos batizar o tecido em água. Significa submergir, significa mergulhar. A palavra batizo vem do grego mergulhar. Então, salvo por uma necessidade muito grande, se você estiver no deserto e não tem água e você só tem areia, coloca o indivíduo debaixo da areia, cobre ele, depois descobre. Mas enquanto se tem água, nós vamos batizar como Jesus fez. Ele entrou na água e diz o texto, quando foi batizado, o que ele fez? Saiu da água. Ele não saiu fora da água de alguém que estava jogando água nele, não. Ele saiu da água porque ele foi batizado no Rio Jordão. Então, ponto 1, Cristo mesmo praticou a ordenança do batismo. Ponto 2, vamos lá para o texto de Mateus capítulo 28. Então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão agora, façam discípulos de todas as nações. E faz o que com os discípulos? Batizando-os. Em nome de quem? Do pastor? Não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que ele está dizendo é: você faça discípulos de Jesus. O discípulo é aquele que diz: eu quero seguir a Cristo, eu me submeto a Jesus Cristo, eu quero que Ele seja meu Senhor, meu Salvador, meu dono. Ele se torna um discípulo, em seguida
você batiza o discípulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois faz o que mais? Cadê? Tem? Ensinando-os o quê? A obedecer tudo o que lhes ordenei, e eis que estarei com vocês até fim dos tempos. Percebe aí a ordem? Vão e façam discípulos. E façam o quê com os discípulos? Batizem, amém? Está claro? Está aí na Bíblia. Agora vamos para um outro texto, lá do livro de Atos, no capítulo 8, verso 36 a 39. Filipe foi mandado a um determinado local, lá ele se encontra com Eunuco. Eunuco vem da África lendo o Velho Testamento, a passagem de Isaías, ele não entende direito. Filipe mostra que a passagem de Isaías falava de Jesus, e aí diz, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia o quê? Água. O eunuco então disse, olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Qual foi a resposta de Filipe? Você pode, se o quê? Se crê de todo o coração, condicional, nada impede você de ser batizado, mas se você crê de todo o coração, você está qualificado para ser batizado, porque o batismo é um testemunho público da sua fé em Cristo Jesus. Quantos de vocês que hoje estão candidatos, ou são candidatos ao batismo, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Quantos? Eu espero que todos, né? Amém? Amém, 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 amém. Certo? E aí, qual foi a resposta do eunuco? Creio que Jesus Cristo é o quê? O Filho de Deus. Ele fez uma declaração, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí o que aconteceu? Logo depois, assim deu ordem para parar a carruagem, ele era uma pessoa importante. Então Filipe e eunuco fizeram o quê? Desceram a água, certo? Onde tinha água, desceram a água, e Filipe o quê? O batizou. E o rito do batismo, que é a imersão da pessoa na água, segundo o apóstolo Paulo em Romanos 6, tem um simbolismo bem simples. Significa morte, sepultamento e ressurreição com Cristo para uma nova vida. É lembrar a morte, o sepultamento e a ressurreição com Cristo para uma nova vida. Amém? Então é isso, se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, você pode e deve ser batizado. E é isso que nós vamos fazer agora. Amém? Então nós vamos proceder com o batismo. Antes, porém, deixa eu dizer o seguinte, a nossa igreja, essa igreja aqui, se reúne neste lugar, que não é a igreja, é uma tenda, todos os domingos, pela manhã, à tarde, nos reunimos aqui às quartas-feiras, mas esta igreja, ela se reúne de casa em casa, através de pequenos núcleos, grupos de pessoas, grupos menores, para estudar a palavra, ler a palavra, orar, pastorear e cuidar uns dos outros e celebrar a ceia do Senhor. Então, nós vamos fazer os batismos hoje à noite através, ou seja, obedecendo a ordem das redes. E a primeira rede que nós vamos ter batismo é a rede de crianças. Nós não batizamos bebês, lembram? Mas há crianças que têm convicção da fé e debaixo da autoridade dos seus pais, quando os pais homologam, nós então procedemos o batismo de crianças, dependendo da idade, a idade do entendimento. Então eu quero chamar aqui, por favor. Sim, mas eu quero ouvir o testemunho primeiro, aí eu procedo com o batismo. Fica calma aí, vai dar certo. Eu quero ouvir primeiro o testemunho das crianças, aí depois a gente vai prosseguir com o batismo. Vem os cadeirantes primeiro, depois isso. O Daniel Costa é o nosso líder do Ministério Geração Futuro, que está acontecendo aí nos galpões, e ele trouxe aqui essas duas jovens para dar uma palavra aqui para a gente. Deixa aí, Daniel.
Boa noite, queridos, graça e paz. Alegria muito grande para nós celebrarmos esse momento. Geração Futuro completando 12 anos de história. E nesse momento agora de batismo, ter a Bia, Beatriz, Isadora e o Pedrão, que vai participar desse momento. E eu queria passar aqui para a Bia, para que ela possa falar um pouco sobre essa decisão que ela tomou diante de Cristo. E esse momento agora, o que representa para ela. Oi, igreja. Eu acho que, assim, na minha opinião, o batismo é você ter a convicção que você aceitou Jesus e que você segue o caminho de Jesus e você crer na palavra de Jesus, você seguir. Eu acho que é como que você demonstra que você aceitou Jesus na sua vida. Eu acho que é isso, o batismo é tudo isso. Ela estava ali agora há pouco nervosa, ansiosa. Ai, o que eu vou falar? E ela anotou um bocado de coisa. Legal, é isso aí. A Isadora trouxe um parágrafo aqui que ela já anotou, escreveu ela sozinha. O papai e a mamãe disse, foi ela que escreveu, então ela vai falar para vocês também. Oi, meu nome é Isadora. Tenho 9 anos e faço parte do Geração Futuro. Dia 21, eu estava muito triste com alguns fatos que vinham acontecendo em minha vida e resolvi conversar com minha mãe. Depois de uma longa conversa, aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Foi um dia de muita emoção e alegria. Eu chorei bastante. Depois disso, decidi me batizar. E hoje, graças a Deus e aos meus pais, que sempre me ajudaram nesta caminhada, estou aqui. O batismo para mim é morrer para os pecados e reviver para Cristo. Oi, meu nome é Pedro. Ele está muito envergonhado, gente. Mas vive a mesma convicção, nós temos acompanhado esses casos, os pastores têm acompanhado esses casos, os papais e as mamães abençoaram a decisão deles e testificam isso de uma forma muito clara. Em nome de Jesus, vamos fazer isso hoje à noite, para a glória de Deus. Valeu, gente. Deus abençoe. Nós vamos proceder então com os batismos. Nós temos pessoas com necessidades especiais, vai ser o primeiro grupo. Amados irmãos, tendo vocês declarado que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas, e com a autoridade que Ele nos conferiu através desta igreja, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Eu nasci em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Agora a rede de adolescentes. Nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Amém. Queridos, outra coisa que é uma característica desta igreja, as pessoas que levam outras a Cristo, são elas que batizam. Então às vezes o filho batiza o pai batiza o filho, o irmão batiza o irmão, e assim por diante. Você quer ter o prazer de levar alguém às águas, né? Tem o prazer de levar alguém a Cristo. Não existe experiência mais tremenda, maravilhosa, sinal de milagres. Aqui nós temos adolescentes que estão descendo as águas nesse momento, vidas convictas, que andam com Jesus, vivem com Jesus, professam a fé em Cristo Jesus. E aí tem o líder
do grupo pequeno de adolescentes, tem o pai que desce as águas, outro adolescente, outro amigo. Pronto? Queridos adolescentes, meninos e meninas, jovens, né? Do Senhor Jesus. Nós reconhecemos que vocês um dia entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo, confessando como Senhor e Salvador. E com a autoridade que Ele nos conferiu através desta comunidade, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti. Aleluia. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O Teu viver transforma o meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Eu nasci de novo. Aleluia. Jovens, tendo suas vidas entregues a Jesus para viver de forma digna, de forma santa nessa geração tão terrível, longe das drogas, longe dos impulsos malucos dessa sociedade. Quero louvar a Deus pelo testemunho de vocês, tendo vocês declarado Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas. E nesse instante, com a autoridade que Ele nos conferiu através da igreja, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou,
passado teu sangue apagou. Uma nova vida me entregou. O teu viver transforma o meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz viver assim como sou. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Estou vendo aí ainda um grupo de jovens. Temos também um grupo de pessoas que estão sendo recuperadas no Reciclando Vidas. Alguns ex-catadores de resíduos aí da nossa cidade. Muitos que abandonaram a vida do crack e hoje estão experimentando o maior prazer que há na pessoa de Jesus. Então louvado seja Deus por isso. Tendo vocês declarado Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas, e nesse instante, com a autoridade que Ele nos conferiu através da igreja, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de criado em ti. Oh Jesus amado, Senhor dos senhores, Senhor, o meu passado teu sangue apaga. Entregou o teu viver, transforma o meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo em ti. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz viver assim como sou. aleluia. Nós temos agora já um grupo de adultos, algumas senhoras, mulheres, casais, provavelmente ali também, alguns homens, pessoas que entregaram a vida a Jesus, estão experimentando uma nova vida, nasceram de novo, declararam Jesus como Senhor e Salvador, e nesse momento, com a autoridade que Ele nos conferiu através da sua igreja, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura. Eu
criatura. A minha vida é a tua vida, tudo que sou, totalmente teu Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no... Eu não sou tudo, e ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa, não abro mão não, nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova. A tua vida, tudo que sou, totalmente teu Senhor. E o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Eu não sou tudo, e ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu, nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura. Aleluia. Amados irmãos, tendo vocês declarado Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas, diante da igreja de Jesus, e segundo a ordenança que Ele deu à sua própria igreja, nesse momento nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. A minha vida é a tua vida, tudo que sou, totalmente teu Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Aquele que está em Cristo vive pra Deus. Eu sou nova criatura. Aleluia. Eu sou nova criatura, Irmãos amados, como novas criaturas em Cristo Jesus, tendo vocês declarado Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas, nesse instante, com a autoridade que Ele nos conferiu através desta igreja, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. A minha vida é a tua vida, tudo que sou totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, e ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura. Nova criatura. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Aquele que está em Cristo já morreu no mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus, sim. Aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus, pra Deus. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura, nova. Aleluia. Esse é o último grupo desta noite, né? Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus pode ser o próximo agora a testificar publicamente que vale a pena viver por Jesus, mas viver de forma autêntica, não alienada, não seguindo o conselho de homens, mas seguindo a palavra de Deus e fazendo aquilo que é justo e correto diante do Senhor. Há grandes recompensas eternas, principalmente eternas. Vocês que hoje entregaram a vida, aliás, que já entregaram as suas vidas a Jesus e hoje vêm publicamente para testificar dessa entrega através do batismo, com a autoridade que Ele nos conferiu através da comunidade, desta igreja local. Nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A minha vida é a tua vida. Vamos cantar isso, vamos. Que sou totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei. Chega lá. No mar do esquecimento do Senhor. O quê? Eu não sou tudo, e ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Levanta e canta. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Aquele que está em Cristo. Aquele já morreu. Mais uma vez. Aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo. Canta, canta. Eu sou nova criatura. A igreja cantando. Canta bem alto para principados e potestades ouvirem, para que a glória de Deus seja levantada aqui nesse lugar. Vamos terminar com esse grande coral. Nova. Aleluia.
Pronto, vamos sentar só um minutinho para a gente concluir essa festa preciosa. Agora nós temos elementos da ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Antes de eu prosseguir, eu queria talvez fazer uma pergunta aqui a alguém que aberta e publicamente veio a este lugar a convite, ou talvez tenha frequentado essa comunidade, já veio através de um amigo, de um grupo pequeno. Eu queria perguntar se tem alguém nesta noite que gostaria de publicamente se identificar, dizendo: hoje é o meu dia, eu quero entregar a minha vida a Jesus publicamente. Quero receber dele perdão, salvação, vida eterna, amor incondicional. Tem alguém hoje à noite que quer se manifestar? Levanta a sua mão aí onde você está. Tem alguém? Alguém hoje à noite para dizer: hoje é meu dia, quero entregar minha vida a Jesus? Tem alguém? Você está vendo aí? Dá um abraço. E depois conduz essa pessoa até o nosso espaço conexão ali, ou até a nossa rede, tá bom? Gente, a ceia do Senhor, o que é isso? A ceia do Senhor não é nada mais do que uma refeição judaica instituída pelo evento do Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, lá em Êxodo no capítulo 12, onde cada família tomou a sua refeição, pegou o cordeirinho, pegou o sangue daquele cordeiro, colocou nas ombreiras da porta, e o anjo do Senhor passaria para ferir os primogênitos, dado a dureza de coração de Faraó, mas aquela casa seria livrada. Desde então foi constituída a Páscoa, e o judeu não comemorava a Páscoa no templo apenas, a Páscoa era comemorada de casa em casa, a Páscoa era comemorada em cada refeição familiar. Em Lucas, no capítulo 22, Jesus disse aos seus discípulos uma vez que ele queria muito ter um último jantar com os seus discípulos. Preste atenção, povo de Deus. Não existe nenhum sacramento nesses elementos. Esses elementos não representam nenhum tipo de graça especial para o estômago, para a saúde, para a biologia de quem quer que seja. Esses elementos, eles apenas representam o corpo de Cristo no pão e o sangue de Cristo no cálice. Então, a igreja, ao longo dos anos, criou uma história de que esses elementos aí eram consagrados por um sacerdote que tornava o pão, o corpo e o sangue, aliás, o vinho, o sangue. Só que isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a ceia é uma refeição normal. E se você acha que eu estou falando da igreja romana, não estou falando só da igreja romana, estou falando da igreja evangélica, que inventou uma história de que esses elementos tinham que ser consagrados ou por um pastor ou pelos diáconos da igreja, como se nós tivéssemos poder de fazer qualquer coisa com isso. A igreja de Jesus nos coloca todos no mesmo nível. Todos somos sacerdotes, todos somos servos, todos podemos orar, todos temos acesso a Deus. Não existe essa hierarquia inventada pelos homens. Todos têm o Espírito Santo de Deus, todos podem louvar, todos podem impor a mão, todos podem curar, todos podem interceder. E o elemento da ceia do Senhor é para ser celebrado na presença de Deus, onde quer que você esteja. Se você estiver na sua casa, reúna a sua família, seus filhos, 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, celebre a ceia do Senhor. Não espere que um pastor tão pecador quanto vocês, sem poder nenhum, vá trazer qualquer tipo de consagração a esses elementos. Isso é o ritual que a igreja evangélica trouxe para excluir pessoas desse momento especial. E para tornar isso especial ou talvez focado em meia dúzia de liderança. Eu não quero isso para mim, nunca quis, e essa igreja também não pratica isso. Porque nós praticamos aquilo que Jesus ensinou. Ele desejou participar de um último jantar, de uma última refeição com seus discípulos em Lucas capítulo 22.
E depois o judeu faz isso. Vá na casa de um judeu e você vai ver a ceia sendo celebrada lá com a família. E no final de tudo ele pega o pão, ele parte o pão, ele pega o vinho, ele celebra a Páscoa, a libertação do Egito. E Jesus faz isso em Lucas capítulo 22. Vamos dar uma olhada no texto. O texto diz que ele tomou o pão, ele deu graças. Dar graças significa o quê? Agradecer a Deus pelo pão. Lembra do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então ele toma o pão, ele dá graças, ele parte o pão, e ele faz o quê? Ele dá aos seus discípulos. A grande verdade é que numa ceia, Jesus era para ser servido pelos discípulos, mas ele demonstra a sua humildade, a sua simplicidade, ao fazer ele o partir e ele servir. Nós estamos confundindo como se Jesus tivesse consagrado os elementos de uma forma miraculosa ou fantástica, nada disso. Como no lava-pés. Os discípulos deveriam ter lavado os seus pés. Em João capítulo 13, ele lava os pés aos discípulos, totalmente contra a lógica hierárquica. Então Jesus toma o pão, parte o pão, dá aos seus discípulos e diz o quê? Cadê o texto? Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso como, gente? Em memória de mim. Sabe o que quer dizer em memória? Façam para lembrar de mim. Porque Jesus pega um elemento pão, parte, e ele não está em dois lugares ao mesmo tempo. Quando ele diz isso é meu corpo, ele está querendo dizer que esse pão partido representa o meu corpo. Não tem nenhuma lógica tentar dizer que o pão se torna corpo, que eu não posso comer ou morder ou engolir, porque eu vou estar engolindo Jesus à medida que eu engulo o pão. Nada disso. É a representatividade pura do seu corpo partido na cruz do Calvário. É tanto que ele nem havia morrido ainda. E quando ele pega isso e diz, isto é o meu corpo, ele não está dizendo que aqui tem os órgãos de Jesus nos elementos do pão. Era ele mesmo, olhando para o pão e dizendo, isto é o meu corpo, meu corpo, a representação. Da mesma forma que ele diz, eu sou a porta. Jesus não é porta, ele é a entrada para a eternidade. É a linguagem que diz tal qual, é uma metáfora, ele usa uma similitude, ele agrega ao elemento um valor espiritual, para apontar para aquilo que vai acontecer. E depois diz o texto que mais? Da mesma forma, depois da ceia, de tomar o pão, ele toma o cálice e ele diz o quê? Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O que ele está dizendo? Não ia demorar muito, Jesus seria levado à cruz do Calvário, para pagar o preço dos meus erros, dos meus pecados, das minhas improbidades. Eu estava dizendo isso sábado de manhã para aqueles detentos, que embora eles permanecessem ainda, talvez alguns anos atrás daquelas grades, eles poderiam ser libertos e livres de toda a culpa, porque alguém já teria pagado o preço por ele, de fato pagou, foi Jesus. O cristianismo ensina uma lógica diferente. Nós não vamos aos céus porque somos bonzinhos, porque fazemos boas obras, porque distribuímos sopa, porque ajudamos os velhinhos, porque ajudamos criancinha. Essa é a lógica das boas obras, de quem acha que pode fazer o que é errado, quanto quiser, e depois compensar com boas obras no sinal, ou dando sopa para as pessoas. Não é isso não. A lógica cristã é outra. A lógica cristã é a lógica daquele que entende que não é capaz de pagar o preço do seu próprio erro, mas que alguém pagou o preço, abriu a porta da cadeia e disse, pode sair, a fiança está paga, ela custou a vida de Jesus, você está livre, 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 livre. É só isso. Eu me lembro uma vez que um grande empresário dessa cidade disse para mim, quando ele pediu para eu fazer uma coisa que não era lícita, eu disse, eu não vou fazer isso. Ele disse, quanto é para você fazer? Eu disse, você não vai comprar minha consciência.
Ele diz: você está pensando que eu não faço boas obras? Eu tenho uma creche com 1000 crianças. Então o indivíduo usa a creche de 1000 crianças para compensar aquilo que ele faz de errado nos seus negócios, no meio da política, no seu trabalho, em casa, com a mulher, com os filhos e etc. Essa é a lógica da salvação na base do mérito próprio. Isso é orgulho, muito mais do que aquele indivíduo miserável como o filho pródigo, que volta para casa dizendo: pequei contra meu pai, e o pai o aceita, faz uma festa e perdoa os seus pecados. Em nome de Jesus, não tentem pagar nada para Deus. Fazer o bem é nossa obrigação. Fazer o bem deve ser por amor àquele que nos amou e se deu por nós, amém? Não tente comprar. A religião diz que você pode comprar, mas Jesus diz que é de graça, não custa nada, e não pague nada, porque é pela fé e o preço já foi pago por Jesus. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é isso. Nós vamos comemorar agora aqui o corpo de Jesus partido na cruz por nós, e o cálice que representa o sangue dele que foi derramado naquela cruz, que inaugurou um novo pacto, uma nova aliança, não mais a velha aliança. Quem pode participar da ceia do Senhor? Aqueles que conhecem Jesus como Senhor e Salvador, porque vai fazer sentido, eles já se entregaram a Cristo. Aí, mas se tiver outra pessoa na sala, se ele quiser tomar, meu amigo, vai tomar igual vai comer um pedaço de pão e tomar um suco ou vinho que tiver aí. Não vai fazer sentido, porque o sentido é para quem conhece Jesus. Como a mesma pergunta seria: será que alguém pode tomar um banho na piscina aí depois? Eu não aconselho, não tem ninguém para tomar conta de você aí. Mas pode, claro, a piscina é a piscina, todo mundo pode mergulhar. Mas só para aqueles que têm Jesus, o batismo faz sentido no rio, na piscina, no mar ou em qualquer lugar. A ceia é a mesma coisa. Quando você estiver na sua casa, estiver com seus amigos, os seus parentes, celebre a ceia e deixe eles comerem os elementos sem problema nenhum, sem drama de consciência algum, porque nós queremos é que eles saibam que nós estamos celebrando isso em memória de Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, Jesus não só celebrou a ceia, ele disse que a gente deveria fazer isso em memória dele, e aí o apóstolo Paulo orienta a igreja. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: o quê? Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso. Olha a palavra, em memória. Lembre disso, em memória. Leve para casa isso, em memória. É para lembrar, é só uma lembrança, é só um lembrete. E depois, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso, sempre que o beberem. Em quê? Em memória de mim. Amém? Aos crentes em Cristo Jesus, mais um alerta antes da gente terminar. Os versículos que precedem esse texto que nós lemos, é o texto em que os irmãos vinham para a igreja, comiam demais, bebiam demais, a ponto de ficarem chapados. E os indivíduos que chegavam depois, que não tinham banquete para comer, no final só participava do pãozinho e do cálice, com fome na barriga. Já pensou comendo um pedaço de pão e o cálice? Então Paulo chama atenção para a discriminação entre o corpo de Cristo. Por isso ele diz: vocês têm fome, vão comer em casa. Aqui é lugar para a gente compartilhar, para a gente poder repartir aquilo que a gente traz em comunhão. Por isso que a ceia do Senhor é esse elemento pequenininho aí que a gente tem, mas de vez em quando nós fazemos festas grandes e podemos fazer com a refeição, esperando uns pelos outros e assim celebrando a ceia do Senhor. Nós vamos orar nesse instante e vamos pedir a Deus que nos abençoe, e vocês vão se levantar, cada um vai pegar um elemento, sirva alguém, passe para alguém e abençoe em nome de Jesus. Vocês estão na tendinha lá, também tem elementos aí, não tem? Tudo certo aí? Na tendinha? Acenem aí com a mão aí, está tudo certo? Valeu, pessoal. Vamos orar, vamos. Senhor, nós te adoramos nessa noite de festa. Teu nome foi glorificado, tua palavra foi lida, vidas transformadas,
Pessoas, Senhor, testificando publicamente que agora são novas criaturas em Cristo Jesus. E agora nós te pedimos, Senhor, que esses elementos sirvam para a memória, para a lembrança daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Queremos fazer isso aqui, em todo lugar, para a glória do Teu nome. Pedimos que o Senhor abençoe essa comunidade. E o que nós queremos é que esta cidade seja contaminada, Senhor, seja de uma certa forma como aquela semente, Senhor, pequenina, que ela cresça e multiplique, Senhor, e que essa cidade venha a conhecer Jesus como Senhor e Salvador, para tirar jovens, crianças, adultos, casais, homens, mulheres das trevas, Senhor, dos lugares mais escuros dessa cidade. São tantos os sofrimentos, tantas as lutas, e nós sabemos que em Cristo Jesus há esperança de libertação e de salvação. Então nesse instante, Senhor, nós estamos encerrando esse momento, abençoando a vida de cada um, abençoando cada elemento em Teu nome e em nome da Tua igreja, Senhor, porque a glória é Tua. Então que seja um momento de festa, de celebração, um momento de comunhão na Tua presença, o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Podem sair do lugar, tem mesas aí ao redor, pega um pão, pega o cálice, sirva alguém, abençoe, aproveite para um momento de real confraternização na presença de Deus.